Bom dia, meus irmãos, irmãs, amigos e amigas. Este é o programa Bom Dia Canaã. Até aqui nos ajudou o Senhor, então quero deixar aqui o meu bom dia a todos os irmãos, irmãs, amigos e amigas. Quero cumprimentar também o Fernando e toda a equipe de mídia da Igreja Evangélica Canaã com bom dia. Deus abençoe mais uma vez juntos. Também o pastor Ricardo. Bom dia, meu amigo, meu irmão. Tudo na paz do Senhor Jesus contigo, com a Sabrina, com as meninas, mano. Bom dia, meu pastor querido. Bom dia a todos os amados irmãos. Graças a Deus, pastor Anderson aqui está tudo bem. Espero tê-lo bem também. Fernando e equipe de mídia, bom dia na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos. Hoje é mais uma manhã de vitória, uma manhã de bênçãos. Os nossos dias têm sido todos na presença do Senhor Jesus. Que bênção isso, né, pastor Anderson? Verdade, meu irmão, verdade. Graças a Deus por isso. Por favor, nos ajude espalhando nas suas listas de contatos o convite para todos estarem conosco nessa manhã. Já já receberemos uma palavra de Deus para abençoar os nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, nesta manhã, temos a honra de ouvirmos a palavra de Deus através da vida do nosso querido irmão e amigo pastor Ricardo. Eu tenho certeza que Deus o usará para a glória de Deus, e o nome do Senhor será glorificado. Onde você estiver, se você puder, feche os teus olhos, ou então se ligue na presença de Deus. Nós vamos orar, então, consagrando a Deus esse período, que Deus use a vida do pastor Ricardo, como sempre tem feito, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos o teu nome, Senhor, pelo privilégio de estarmos nessa manhã juntos, interagindo com este povo tão lindo, tão abençoado, com essa multidão de irmãos que estão em volta da tua palavra, dispostos, desejosos, ansiosos por ouvir a tua palavra. Mais uma vez, o Senhor, ó Deus, por graça e misericórdia, use a vida do pastor Ricardo. Use, Senhor, e fala aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor já fez nascer do coração do Ricardo, do pastor Ricardo, para ministrar aos nossos corações. Fala conosco. Abençoe o pastor Ricardo, a Sabrina, as meninas, a família, o lar, o ministério. Ó Deus, fale conosco nesta manhã. A tua palavra diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fale conosco. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, meu amigo, Deus abençoe. Deixa Deus te usar. Bênção pura, pastor Anderson. É uma alegria estarmos aqui para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Meus amados, nós estamos aqui porque Deus é fiel na minha e na sua vida. Se nós estivéssemos na igreja, eu ia perguntar para os irmãos assim agora: quantos aqui são homens e mulheres de Deus? Eu acredito que muitos iriam levantar a mão, porque acreditam, porque sabem que é homem, que é mulher de Deus, porque crê nisso, porque assumiu de fato a sua posição de homem e mulher de Deus. Eu quero ler com os irmãos no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, um texto muito conhecido de todos. Primeiro Reis 17, é a profecia de Elias contra Acabe, o agir de Deus através da vida do profeta Elias. Elias, que nós sabemos que ele era um homem de Deus, não é? 1 Reis 17 diz: Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá chuva nem orvalho na terra, senão por meio da minha palavra, somente após a minha palavra. Depois, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: retira-te daqui, vai para o leste, esconde-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro,
e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Elias partiu e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Verso 7, para encerrar a leitura, diz: mas, decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chovido na terra. Amém. Meus amados, meus queridos irmãos, é um texto muito conhecido da Bíblia, da palavra de Deus, os leitores da palavra de Deus. Elias sendo alimentado pelos corvos, Elias usufruindo de um ribeiro que Deus o havia preparado. Queridos, todos nós sabemos que Elias era um homem, não é? Para entendermos um homem como eu e você. Elias não era um super-homem, né? Elias não era, irmãos, um extraterrestre, uma pessoa fora dessa terra. Não, Elias era um ser humano, um homem como eu e você. Elias tinha fome, obviamente. Elias sentia dor, obviamente. Elias sentiu medo, e nós vemos isso pela palavra de Deus. Elias enfrentou, diz o texto sagrado, se nós irmos um pouquinho mais à frente, no capítulo 19, Elias enfrentou até crise emocional, e por que não dizer, pastor, crise existencial, não é? Elias, a Bíblia diz que com todo o seu ânimo, com toda a sua força, pediu a Deus a morte. Não é? Aí você pode dizer, mas pastor Ricardo, como que pode um homem como Elias, como o profeta Elias, que foi aqui, no texto que nós lemos, alimentado pelos corvos, não é? que enfrentou Acabe e Jezabel, que no capítulo, meus amados irmãos, de número 18, não só enfrenta Jezabel e Acabe, mas Elias enfrentou mais de 850 profetas de Baal, de Azerá. Queridos irmãos, Elias orou ao Senhor, enfrentou aqueles homens, zombou daqueles homens com toda a ousadia que Deus lhe deu, não é? E após zombar daqueles homens, rir daqueles homens, e o Baal, obviamente, não respondeu em nada. A Bíblia diz que aqueles profetas chegaram a se cortar com lança, com chicotes, para ver se o profeta, se o Deus Baal deles respondia, e é claro que Baal não respondeu. E quando Elias foi adorar a Deus, que Elias reparou o altar, fez prova de Deus, o texto sagrado diz que Elias orou. Aleluia. E quando Elias orou, Elias viu com seus próprios olhos o céu fender, o céu rachar, e Deus descer com uma coluna de fogo, consumindo o holocausto que estava no altar que Elias havia preparado. Então, Elias passou por todas essas experiências com Deus, mas no capítulo 19, diz o texto sagrado, se você observar o verso de número 4, diz que ele entrou pelo deserto, a caminho de um dia, sentou-se debaixo de um zimbro, de um arbusto, e pediu em seu ânimo, com toda a sua força, pediu para si a morte, dizendo, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Como que um homem, né? Como que uma pessoa... Esse texto, irmãos, nos deixa claro quanto Elias, antes de ser homem de Deus, Elias era homem, né? Assim como eu e você. Sofria as mesmas perseguições, aflições, crises da vida, como eu e você sofremos. No verso de número 9, do mesmo capítulo 19, diz o texto sagrado, que ele entra, depois de ter uma experiência com o anjo o alimentar, diz o texto que ele entra numa caverna, e ali ele passa a noite toda na caverna, irmãos, e ele não quer sair da caverna e acha que está só, que todos os profetas foram mortos, que ele está sozinho e que ele não quer mais fazer a obra. E precisou o Senhor descer do céu,
envolver Elias no seu manto sagrado, precisou o Senhor falar com ele com voz mansa e suave, e para Elias entender que o mistério de Deus, a vida dele ainda era muito grande, o caminho dele ainda era longo demais. Mas, meus irmãos, isso tudo é para entendermos que Elias era homem de Deus. Antes de ser de Deus, ele era homem. Pastor Anderson, eu estava me lembrando, quando Deus me deu essa palavra, eu estava meditando, no seu testemunho, quando o senhor contou que esteve com um médico uma vez, conversando com o médico. O senhor se lembra, contou isso para a gente? E o senhor contou na igreja. E o médico lhe disse assim, você faz o quê? Você disse, eu sou pastor. Aí ele diz assim, que antes de ser de Deus, você é homem, né? Você é homem de Deus. Homem. Primeiro você é homem. Homem de Deus. E como homem de Deus, queridos irmãos, passamos pelas aflições da vida, passamos pelas tribulações da vida. Você pode ser usado por Deus quanto for, você pode ter de Deus o quanto, você pode ter os 9 dons, não é? Ora, é quase impossível a pessoa ter os 9 dons, né? Mas você pode ter os 9 dons, falar em mistério com Deus 24 horas, entregar profecia para todos. Você pode ouvir, ver Deus falar contigo de noite, mas você continuará sendo homem, sendo mulher, homem, mulher, homem e mulher de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. A diferença, o que fazia a diferença na vida de Elias era exatamente isso, que Elias não era somente homem, mas era homem de Deus. E por que Elias era homem de Deus, pastor? Porque Elias vivia na direção de Deus, porque Elias fazia tudo na direção de Deus, porque Elias havia entregado a sua vida nas mãos de Deus, e Elias vivia debaixo, na submissão da vontade de Deus. Isso fazia ser diferente. Elias atendeu o chamado, Elias ouviu, recebeu o chamado e fazia a obra de Deus com amor, com alegria, com submissão, com a autoridade do Espírito Santo. Elias trabalhava debaixo da unção e da graça de Deus. Andava na presença de Deus, fazendo a diferença numa sociedade corrupta espiritual. Ora, se nós formos avaliar a sociedade que Elias estava envolvido, as crises espirituais que ele tinha. Todos nós conhecemos a história. Acabe casou-se com uma mulher demoníaca, diabólica, adoradora de Baal, que trouxe a adoração para dentro do povo de Israel. E Acabe, não sei qual a fraqueza de Acabe tão grande, o relaxamento de Acabe tão grande, que deixou com que Jezabel entrasse com aquela idolatria no meio do povo, e o povo de Israel estava vivendo uma crise espiritual tremenda. Havia uma corrupção espiritual no meio do povo de Israel, mas Elias estava ali, vivendo naquela sociedade, e Elias não se deixava levar por aquela sociedade idólatra e corrupta, mas ele tinha a sua vida no altar de Deus, ele tinha a sua vida na direção de Deus, ele ouvia a voz de Deus, a palavra de Deus, e fazia a vontade de Deus com amor, com carinho, com dedicação. Elias era homem de Deus. Homem porque sofria as aflições da vida. Homem porque sofria crises emocionais, crises existenciais. Alguns dizem até que Elias teve depressão, não é? Que Elias sofreu de depressão, que Elias sofreu de, talvez, crise de ansiedade, vai saber. Mas isso tudo era provar que ele era homem, mas era homem de Deus, porque entregou a sua vida no altar do Senhor e fazia a vontade de Deus. Queridos, eu e você não somos diferentes. Todos nós que estamos ouvindo esta live nesta manhã, fomos chamados por Deus para ser homens e mulher de Deus. Homem de Deus não é só o pastor Rogério. Deus usa o nosso pastor, nós achamos lindo ver Deus usar o pastor. Coisa linda é na segunda-feira, quando o pastor prega, coisa linda é na oração. Deus usou o pastor Rogério de maneira tremenda, especial na sua presença. Pastor Anderson, quando prega a palavra, quando fala a palavra, nós sentimos a presença, homem de Deus. As missionárias da Igreja Canaã, os pastores da Igreja Canaã, os homens de Deus que trabalham na Igreja Canaã, são homens de Deus. Mas, porém, irmãos,
Todos nós fomos chamados para ser homens e mulheres de Deus. Nós não podemos nos acomodar e acharmos que somente a liderança, somente os pastores, somente as missionárias, somente aqueles que estão à frente, somente aqueles que pregam a palavra são homens e mulheres de Deus. Não, senhores, todos nós. Jesus deixou essa responsabilidade para cada um de nós. Quando Jesus ascendeu aos céus, antes, Jesus disse aos discípulos: eu vos dou poder a todos, né? Jesus não fez distinção nos discípulos. Jesus não só chamou Pedro, Tiago, João, que era o trio que sempre estava com Jesus. Jesus não chamou só eles três e disse: olha, vocês vão ser homens de Deus. Vocês vão ensinar este povo. Vocês vão ensinar este mundo. Não. Deus disse a todos: eu vos dou o poder do céu. Vocês vão andar por esta terra pregando a minha palavra. Vocês vão ser minha testemunha nesta terra. Vocês serão homens e mulheres de Deus. Foi a ordem que Jesus deixou para cada um de nós. Queridos, nós somos confrontados diariamente a ser homens e mulheres de Deus, andando em santidade. Nós estamos inseridos numa sociedade terrível. Estamos inseridos, irmãos, em uma sociedade corrupta espiritual. Não é? Quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos a história de Sodoma e Gomorra, quando você lê a história aqui, que está inserido Elias, que Malaquias, que Zacarias, né, que Jeremias estava inserido, você observa a corrupção espiritual, a forma que o inimigo tem de entrar no meio do povo, da sociedade, né, corrompendo, desviando, tirando a atenção do povo às coisas de Deus, irmãos. E nós observamos que hoje, 2000 anos à frente de Jesus, não é diferente, não é? 2.500, 3.000 anos à frente de Elias, de Moisés, de Jeremias, não é diferente. O inimigo continua trabalhando para tirar a atenção do povo. E nós somos homens de Deus e precisamos urgentemente tomarmos a posição de homens e mulheres de Deus e fazer a diferença no meio da sociedade. Quando nós vamos na Bíblia, Hebreus capítulo 12, vocês conhecem muito bem esse texto. Hebreus 12, o que diz? Portanto, também nós, rodeados de tão grande número de testemunha, e aqui o escritor estava dizendo dos heróis da fé, não é? O escritor está dizendo de todos aqueles heróis da fé que o capítulo 11 nos retrata. Aí ele diz assim: depois de eliminar, olha o que a minha tradução diz, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado, eliminar o pecado, que tão de perto nos assedia, corramos. Aleluia. Nós fomos chamados para correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Como, pastor? Fixando os olhos em Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Aleluia. Suportou a cruz, não fazendo caso de vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Jesus é o nosso exemplo. Ele nos chamou como homens e mulheres de Deus e nos garante vitória. Ele disse: eu venci o mundo, vocês também podem vencer. Com a minha autoridade, com a minha bênção, aleluia, com a minha presença, a presença do Espírito Santo, que vou deixar entre vocês, do Espírito Santo. Nós aprendemos essa semana através do pastor Anderson. Irmãos, é Deus entre nós, é Deus conosco. E ele nos deixou o Senhor, ele nos deixou o Espírito Santo, ele nos deixou Deus, a sua palavra, a esperança da salvação. Vá, pregue a palavra, faça a minha obra, sejam homens e mulheres de Deus. Ser homem de Deus, irmãos, quando tudo vai bem, é fácil, né? Quando você tem amigos do seu lado, né, que te abraçam, quando você tem plateia que te aplaude, elogios, né? Quando você está diante de uma vida financeira confortável, estável, ser homem de Deus assim é fácil, né? Mas e ser homem de Deus quando tudo vai contra? Né? Nós somos cobrados, irmãos, a sermos homens e mulheres de Deus quando todos vão contra nós, né? Quando a sociedade nos aponta, nos persegue,
não é? Quando os amigos nos deixam de lado, quando muitos que deveriam nos apoiar nos apontam, quando a inveja vem, quando as pessoas não conhecem a tua história, não conhecem a sua vida, não sabem o que você já passou, o preço que você já pagou, e elas te apontam, te perseguem, procuram achar defeito. Ser homem de Deus nessa situação é aí em que somos provados, se somos verdadeiramente homens e mulheres de Deus. Queridos, ser homem de Deus, quando tudo vai bem, é fácil, mas nem sempre tudo vai bem. Ser homem de Deus para Elias, quando o corvo vinha de manhã, Elias acordava, olhava aquele céu lindo, aquele sol bonito, aquele ribeiro brilhoso à sua frente, aquela água fresquinha, e de repente ele escutava, quem sabe Elias escutava o barulho das asas dos corvos, e ele já sabia, está vindo o meu almoço, está vindo o meu café, está vindo o meu alimento. E os corvos traziam pão e traziam carne. Que coisa tremenda! Onde será que aqueles corvos deixavam aquela carne, aquele pão? E Elias se alimentava. Quando chegava a tarde, quem sabe Elias estava começando a sentir fome, Elias já ouvia o barulho dos corvos, ele sabia que estava chegando o seu alimento, bebia do ribeiro. Irmão, ser homem de Deus assim é fácil. Ser homem de Deus assim é bom. Ser homem de Deus, quando tudo Deus prepara para mim e para você, é fácil. Ser homem de Deus, quando nós estamos na bênção, na vitória, quando é só vitória, quando é só alegria, quando é só mar de rosa, aí é fácil. Mas eu quero ver ser homem de Deus quando a tribulação chega, quando a prova chega. Eu quero ver ser homem de Deus quando o ribeiro seca. Aí é que o negócio fica estreito. Fomos chamados, queridos, para sermos homens, mulheres de Deus. Não é? Fomos chamados para ser homens e mulheres de Deus, e eu te pergunto como? Se nós analisarmos o texto sagrado que Jesus nos ensinou, Marcos, capítulo 8. Marcos 8, abra sua Bíblia, vamos cavucar na palavra de Deus. Marcos 8, e 34 a 36. Traz-nos procedimentos para aquele que quer seguir a Jesus, sendo homem e mulher de Deus. Traz-nos procedimentos para aqueles que querem verdadeiramente assumir a sua posição de homem e mulher de Deus. Marcos 8, 34, disse Jesus assim, e chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, homem de Deus não anda na frente do Senhor, homem de Deus não está na frente tomando a decisão, está atrás, está após, se quer ser homem de Deus tem que estar depois de Jesus, após mim, tem que ter submissão, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus deu 3 procedimentos aqui. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí o verso 35 diz, pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, isso é ser homem de Deus. Né? Por causa de mim e do evangelho, irá preservá-la. Pois que adianta um homem, ganhar a sua vida e perder ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. O que adianta? Né? Então, Jesus deu-nos aqui 3 procedimentos muito importantes. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo significa renunciar os desejos egoístas, renunciar os nossos desejos, a nossa carne, né? Os nossos anseios. Negar a si mesmo significa eu não posso olhar para mim primeiro. Eu primeiro tenho que olhar para Jesus. Primeiro tem que ser as coisas de Deus, né? Primeiro, sem Jesus, não posso ser egoísta ao ponto de só me preocupar comigo, com os meus desejos, com os meus anseios, não é? Com a minha vida. Mas negar a si mesmo, irmãos, é crucificar a sua carne diariamente, os seus desejos. Tomar a sua cruz significa o caminho da cruz. É para o homem de Deus, não só para o Messias. Quando Jesus disse, toma a sua cruz, ele não tinha nem carregada dele, mas ele já estava ensinando os discípulos, se alguém quiser vir após mim, quer ser homem de Deus, vai ter que carregar a cruz, como eu vou carregar daqui um tempo. Não é? Andar pelo mesmo caminho da cruz que eu andei, que eu vou andar daqui um tempo. Jesus estava ensinando os discípulos desta forma. O sofrimento e a perseguição são inerentes de quem segue a Jesus. Há uma teologia aí fora pregando diferente, né? Há uma teologia aí fora que prega que se você quer ser homem e mulher de Deus, você tem que ser
abastado financeiramente, próspero financeiramente. Você não pode ter luta, não pode ter tribulação, não pode ter enfermidade. Eu acho que quem prega isso nem morre de coronavírus, né? Não sei. A teologia da prosperidade prega isso, que não pode sofrer, que não pode padecer, que não pode ter luta. Meus irmãos, eu não entendo assim. A Bíblia não ensina assim. Jesus não nos ensinou dessa forma. Ele disse: se quer seguir, se quer vir após mim, se quer ser homem e mulher de Deus, negue-se a si mesmo. Tome cruz, tome a sua cruz. Né? Ande pelo caminho da cruz, com perseguição, com sofrimento, com calúnia, não é? Com tribulações. Tome a cruz e siga por um caminho dela. E sigam, eles e sigam. Seguir a Jesus significa, irmãos, andar segundo o seu modelo. Olhar para Jesus como modelo. Então, essas três, irmãos, características do homem de Deus, procedimentos que homem e mulher de Deus deve tomar. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Andar com Deus, ser homem de Deus, meus amados irmãos, é uma via de mão dupla. De um lado, você renuncia, nega a si mesmo, pratica a submissão, entrega, dedicação às coisas de Deus. Mas, em troca, Deus nos promete o quê? Cuidado, aleluia, proteção, provisão, alimento. E ele disse no último verso do livro de Mateus, ele nos diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, é uma via de mão dupla. Você é homem, você quer ser homem de Deus? Paga o preço, mas quando você paga o preço, Deus cuida da sua casa, Deus cuida da sua vida, Deus alimenta a sua alma, Deus alimenta o seu corpo físico, Deus não deixa faltar nada para você, Deus supre as suas necessidades, Deus entra com provisão, Deus guarda a sua vida, guarda a sua família, guarda os teus, porque Ele é fiel e cuida dos seus. Quando Elias entrega aquela mensagem para Acabe, queridos, quem sabe Elias pode ter se desesperado. Por um instante ele pode ter pensado: o que eu falei? E agora? Vai haver seca na terra. Não vai haver chuva, nem orvalho. E o que será de mim, que eu vivo nessa terra? E agora? Como que eu vou fazer? O que será da minha vida? Mas o texto seguinte logo diz Deus para ele: sai depressa daí, porque eu vou cuidar de você. Aleluia! Porque eu preparei corvos que te alimentem, que te sustentem. Eu preparei um ribeiro, está lá quietinho, ninguém sabe onde está esse ribeiro, mas eu deixei para você, Elias. Aleluia, glória a Deus. E ali, por um tempo, Deus cuidou de Elias. Queridos, ser homem de Deus é ver o cuidado de Deus. É ver Deus trabalhar na minha vida e na sua vida. É ter experiências com Deus, irmãos. Isto é ser homem de Deus, não é? Infelizmente, as pessoas querem ser homem de Deus, mulher de Deus, mas, irmãos, não querem pagar o preço. Não querem renunciar. Não querem ser submissos. Não são submissos nem ao pastor, quanto mais a Deus. Não são submissos à obra de Deus, à palavra de Deus, queridos irmãos. Querem ir para a igreja. Eu costumo dizer que tem muitos crentes hoje em dia, permita-me dizer, por favor, que vão à igreja pensando que estão indo no rodízio. Não é? Estão indo no rodízio de carne, estão indo no restaurante. Senta, não é? Cruza as pernas, muitos cruzam os braços e dizem assim: vai lá, pastor, prega, eu quero ouvir palavra. Eu lembro de um diácono que tinha na Assembleia de Deus que eu congregava, irmão Luiz, já partiu para a eternidade. O irmão Luiz, quando o pregador ia subir no culto para pregar, ele gritava lá de baixo: eu quero chorar, hoje eu quero chorar. E o pregador já ficava nervoso. Quantos são assim, literalmente? Né? Hoje eu quero, pregador, prega, hein? Prega bonito, porque eu quero que Deus fale comigo. Eu vim precisando ouvir uma palavra. Eu quero uma direção. Eu não sei se eu troco de carro ou se eu não troco. Então, prega aí. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Eu quero chorar. Meus amados irmãos, igreja não é rodízio, não é restaurante do Senhor. Todos nós vamos lá para adorar. Todos nós vamos lá para entregar. Todos nós vamos lá para levantar o nosso altar.
Aleluia. Todos nós vamos lá, irmãos, debaixo da autoridade de Deus e da sua palavra, independentemente de quem prega, independentemente de quem canta, de quem faz, de quem fala. Deus está naquele lugar e tem bênçãos para cada um de nós quando nós nos colocamos debaixo da sua submissão e da sua autoridade, não é? O pastor não é empregado de ninguém, o pregador não é garçom. Não, senhores, a igreja está lá para alimentar a nossa alma. Todos nós somos lá unidos, homens e mulheres de Deus, certo? Ser homem e mulher de Deus é como uma via de mão dupla. Elias confronta Acabe, verso 1. Verso 1 diz que Elias confronta Acabe, revestido de autoridade. O texto aqui não revela, não fala, pastor Anderson, mas eu não tenho dúvidas que Elias estava revestido da autoridade de Deus. Não é? Elias estava cheio de Deus. Quando Elias chega para Acabe e diz assim, olha, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, né? Não é Baal, é o Deus de Israel. Nestes anos não haverá orvalho nem chuva. Né? Só quando eu vier com a minha palavra. Foi isso que Elias disse para Acabe. Não é? Elias estava revestido de autoridade, porque o homem de Deus tem autoridade de Deus. O homem de Deus tem autoridade do céu sobre a vida dele, não é? Revestido de autoridade contra o pecado, a corrupção espiritual, né? O homem de Deus não pode se aliar ao pecado. O homem de Deus não pode dar jeitinho para o pecado. Mulher de Deus não pode abafar o pecado, tampar o pecado, de forma nenhuma. O homem de Deus tem que confrontar o pecado, tem que ir contra o pecado, não é? Tem que expulsar o pecado, ensinar contra o pecado. Por isso, pastor Anderson, que eu louvo a Deus pela Igreja Evangélica Canaã, que há homens e mulheres de Deus que pregam contra o pecado, não é? Que rejeitam o pecado, que pregam a palavra de Deus como ela é, sem florear, né? sem fazer muito inovações. A palavra de Deus não precisa de inovações, a palavra de Deus não precisa de atualização. A palavra de Deus é essa. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda e a sua palavra é imutável. E nós que somos homens de Deus, repousa sobre nós essa responsabilidade de pregar a palavra como ela é, sem florear, sem mudar nada, não é? Deus diz para Elias, logo no verso 2, sai daí, eu vou cuidar de você. Né? Elias ficou por alguns dias sendo cuidado por Deus lá no ribeiro, sendo alimentado pelos corvos, não é? E que fase boa, né? Essa é a fase do profeta que ele está na benção, né? Onde tudo está indo bem, ninguém persegue, ninguém fala nada, né? Não tem tribulação, não tem luta, o ribeiro está lá, os corvos estão vindo, fase boa. O segredo desta fase, meus irmãos, é permanecer em Deus. Né? Permanecer ligado em Deus. Não é quando tudo vai bem esquecer de orar. Não é porque tudo está bem eu deixar de ir para a igreja. Não é porque tudo está bem eu não consagrar mais a minha vida. Não é porque tudo está bem eu deixar de ler a palavra. Não é. Tem crentes que só vão para a igreja quando a porta fecha, quando o negócio fica estreito, quando a doença chega. Aí corre para a igreja, aí corre orar, aí corre buscar. Meus amados irmãos, não. Nós temos que adorar a Deus em todo tempo, né? Em todo tempo seja alvo as suas vestes. Nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Em todo tempo. No tempo da crise, no tempo da bênção, no tempo da prova, no tempo da vitória, não é? Este é o segredo. Agora, nós temos que servir a Deus em todo tempo, sabendo que a fase boa, uma hora acaba. O verso 7 diz que passado alguns dias, passado um tempo, o ribeiro secou. Eu fico avaliando aqui, pastor Anderson, quando Elias acordou naquele dia, talvez morrendo de sede, e ele se espreguiçou e disse, eita benção, glória a Deus, como esse Deus é fiel, olha que lugar lindo que Deus me trouxe. Estou com sede, vou beber do ribeiro. Quando ele levanta, que ele olha, cadê o ribeiro? Secou. Deus trouxe a sequidão para o ribeiro. Cadê os corvos? Não chegaram. Elias ficou esperando, mas esses corvos não vêm, o ribeiro secou, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu pergunto para você nesta manhã, o que fazer quando o ribeiro seca? O que fazer quando o ribeiro seca? Primeiro,
permanecer firme na presença do Senhor, aguardar a direção de Deus, porque Deus dá a direção. Para o homem e a mulher, Deus dá a direção. Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te deixar sozinho no meio de uma luta, de uma tribulação. Deus sempre tem direção para a tua vida. A direção vem através da palavra de Deus, pregada e lida. Pregada e lida. Porque todos os dias aqui no Bom Dia Canaã, Deus tem trazido tantas mensagens. Homens e mulheres de Deus que pregam, irmãos, com autoridade de Deus, debaixo da unção e da graça de Deus. Deus tem falado com você. Deus tem te dado direção. Deus tem te dado orientação. Se você pega a Bíblia, abre a Bíblia, Deus fala com você. Deus te dá direção. Não há assunto que não esteja na palavra de Deus. Não há assunto do dia a dia, de hoje, que não esteja na Bíblia, na palavra de Deus. Não tem uma direção que Deus não possa te dar. Ele é eterno, fiel, poderoso. Foi ontem, é hoje e será eternamente. Ele sabe da tua vida daqui a 5 anos o que vai acontecer. Ele sabe do teu futuro, porque conhece o teu passado, porque te criou, porque te formou, porque é Deus na minha e na sua vida. Quando o ribeiro seca, Deus tem um plano melhor. Creia nisso. Né? Os planos de Deus são perfeitos. Quando o ribeiro seca, Deus está criando situações para te dar novas experiências. Creia nisso. Quando o ribeiro seca, irmãos, é Deus tirando o profeta do acômodo. Né? É Deus tirando o profeta daquela situação tranquila. É Deus dando ao profeta uma oportunidade de ter novas experiências com ele. Quando o ribeiro seca, meus amados irmãos, entenda que é o agir de Deus. Não murmure quando o ribeiro secar. Não reclame quando o ribeiro secar. Não aponte para ninguém quando o ribeiro secar. Entenda o agir de Deus na minha e na sua vida. Né? Eu fico imaginando isso. Se o ribeiro não secasse, Elias ia ficar ali, ó. Ia ficar ali. E tinha uma viúva lá em Sarepta precisando conhecer mais de Deus. Uma viúva lá em Sarepta precisando ter encontro com Deus. E Elias ali, acomodado no ribeiro, sendo alimentado pelos corvos. Então, quando o ribeiro seca, tem um plano de Deus para mim e para a sua vida. Nós que somos homens de Deus, temos que estar envolvidos na obra de Deus, constantemente, né? Diariamente, ainda mais nesses dias que nós estamos enfrentando. Eu trago esta palavra para o meu seu coração nesta manhã, para que você entenda a sua posição de homem e mulher de Deus. Não jogue essa responsabilidade para frente e nem para outros. Essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua. Deus falou profundamente comigo nessa palavra. Quando eu estava estudando, lendo e orando esta palavra, Deus me confrontou. Deus falou comigo tremendamente. Qual a sua postura, Ricardo? Qual a sua posição, Ricardo, como homem de Deus? Então, nós precisamos, meus amados irmãos, entender a nossa posição de homens e mulher de Deus. Não fugir dessa responsabilidade. Porque Deus quer usar a cada um de nós. Você é vaso, você é instrumento de Deus. Você é homem de Deus dentro da sua casa, no seio familiar. Você deve ser homem de Deus para os teus parentes, para os teus amigos, para os teus conhecidos, na escola, no trabalho. Você é homem de Deus na igreja, você é homem de Deus na rua. Você é homem de Deus, fomos chamados por Deus. Fomos vocacionados por Deus para assumir a sua missão. Né? Então, nós não podemos deixar de lado isso. Elias deixa para nós um legado, deixa um exemplo de como ser homem de Deus. Se nós estudarmos a vida de Moisés, nós vimos que Moisés era homem de Deus. Se estudarmos a vida de Abraão, nós vemos que Abraão era homem de Deus, que andava segundo a vontade de Deus. Porque homem de Deus, pastor Anderson, não anda por vista. Homem de Deus anda por fé. Aleluia, glória a Deus. Não é? 2 Coríntios 5:7 diz, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Não é? Homem de Deus não anda a seu bel prazer, não faz o que quer da sua vida. Não, senhores. Homem de Deus anda conforme e debaixo da palavra, da autoridade de Deus. Fico com esta palavra nesta manhã. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida espiritual. Eu quero, em nome de Jesus, debaixo da autoridade que o Senhor me dá nesta manhã, dizer para você, você vai receber bênçãos espirituais para a sua vida. Receba a graça de Deus, receba poder do alto, o Espírito Santo agindo na sua vida, receba a força de Deus. Em nome de Jesus, toda fraqueza, todo desânimo é repreendido agora, em nome de Jesus. A bênção de Deus é sobre a sua vida, homem e mulher
de Deus. Amém? Amém, pastor Anderson? Eu quero, nesse instante, orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esta manhã e pedindo ao Senhor que continue falando aos nossos corações. São muitos pedidos de orações aqui pelo YouTube, pelo Facebook. Vamos apresentar todos esses pedidos, crendo na vitória. Você é homem e mulher de Deus, então ore com fé, creia. A tua fé, não é? A tua fé te salvará, a tua fé te trará vitória e bênção. Oremos. Querido Pai, ó Deus das nossas vidas, nós estamos mais uma vez na tua presença. Agradecidos a ti, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem feito e nos tem dado. Nós estamos esta manhã, Senhor, debaixo da autoridade da tua palavra. Nós estamos nesta manhã, Senhor, ó Deus eterno e santo, debaixo, Senhor, das tuas bênçãos, da tua direção. Tu sabes o quanto eu preciso de ti. Tu sabes o quanto os teus filhos que assistiram e vão assistir esta live, o quanto precisam de ti, da tua bênção, das tuas mãos estendidas. Nós somos totalmente, Senhor, mesmo sendo homens e mulheres de Deus, dependentes de ti, totalmente de ti. Ó Senhor, sem tu nós não somos nada. Continua nos dando graças, Senhor. Ajuda o teu povo a te servir, ajuda a tua igreja a te adorar, a te glorificar. Vai derramando sobre nós, Senhor, meu Deus, a força que vem de ti, a tua graça, Senhor, nos basta. Nós precisamos mais, Senhor, de ti a cada dia. Ó Senhor, nós não somos nada sem a direção que vem de ti. Ó Deus, entra nos lares desta manhã, visita as famílias, os teus filhos que estão, Senhor, pedindo a ti um livramento, uma bênção, uma providência que vem de ti. Senhor, tem muitos que estão nesta manhã precisando de uma providência agora. Ó Deus, de um livramento agora. Ó Deus eterno, supre a necessidade dos teus filhos, tanto material quanto espiritual. Continua abençoando a tua igreja, Senhor. A igreja evangélica Canaã, a igreja nesta terra, neste mundo, continua abençoando o teu povo a fazer a tua obra. Abençoa o pastor Rogério Pardini, irmã Mirna, abençoe o pastor Anderson, a Viviane, os seus filhos, Deus, os nossos pastores, e que esta bênção seja derramada sobre cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Eu me alegro, Senhor, porque estou diante de ti fazendo a tua obra. Eu me alegro, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim e da minha família. Eu te louvo por tudo, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Muito obrigado, meu pastor. Deus abençoe. Mano do céu, obrigado você por essa palavra abençoada, direto de Deus, para as nossas vidas, os nossos corações. Todo o povo aqui, com certeza, foi ricamente alimentado e abençoado e ministrado pelo Senhor, em nome de Jesus. Que Deus continue te usando, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por esta palavra do céu. Fomos enriquecidos nesta manhã pela palavra de Deus. Obrigado mesmo, mano. Obrigado mesmo. Onde você estiver, põe a mão no seu coração. Vamos impetrar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações, a unção e o poder do Espírito Santo permaneça conosco não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e graças a Deus. Eu já me despedi do Fernando, meu brother, meu irmão, meu amigo. Deus abençoe, mano, em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Você e toda a equipe de mídias da Igreja Evangélica Canaã. Obrigado, meu mano, pastor Ricardo. Obrigado por essa palavra do céu mais uma vez. Deus abençoe a ti, meu irmão. Obrigado pelo companheirismo, por estarmos juntos, pelo apoio. Deus abençoe você, a Sabrina, as meninas, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos. Pastor Ricardo, Deus abençoe, mano. Por favor, pode se despedir. Amém, meus amados irmãos. Obrigado, meu pastor, pela oportunidade. Obrigado pelo privilégio de sempre estarmos juntos. É um presente para mim, um presente para o meu ministério. Eu aprendo muito contigo, eu aprendo muito com o pastor Rogério, nossos pastores, são homens de Deus. Deus continue abençoando a cada um dos irmãos que participaram desta live. Deus te abençoe. Você que vai ouvir essa live ainda durante o dia, receba a bênção de Deus. Quero agradecer também o Fernando e toda a equipe de mídia, esses homens abençoados aí. Obrigado por tudo, Fê, Eri, enfim, todos que trabalham na mídia. Meu pastor querido, Deus abençoe. Muito obrigado por tudo. Já quero te pedir desculpa por alguma coisa. Oh, meu Deus do céu. Que isso. Que Deus abençoe, Deus abençoe, mano. Shalom, shalom.